E aí, pessoal? Tudo bem com você? Hoje, 3 de novembro de 2024, a gente está aqui em São Paulo, prontos para mais um mergulho profundo na Rádio Viva. Isso aí. E dessa vez, vamos desvendar os mistérios da terapia da origem. É isso mesmo, uma terapia cristã, e tem chamado bastante atenção, né? Desenvolvida pelo pastor Saulo Luiz. A gente, para esse mergulho, se aprofundou em trechos de um livro e um capítulo específico sobre a terapia. Uma terapia que usa a fé como ferramenta de cura, né? Exatamente. Mas e aí, o que é a terapia da origem? Olha, a terapia da origem, ela busca, e além de só tratar os sintomas, ela tem uma abordagem holística que combina a psicologia, a espiritualidade cristã e técnicas de autoconhecimento para realmente entender a pessoa por completo. Corpo, alma e espírito. Interessante. Mas é a palavra origem, por que esse nome? A ideia principal da terapia é que muitos dos nossos problemas, e a gente está falando de problemas emocionais, psicológicos e até físicos, eles têm raízes em questões espirituais que a gente não resolveu. Questões que acabam gerando uma desconexão com a nossa origem, que é Deus. Então a terapia busca reconectar a pessoa com Deus para que ela possa ser curada. Exatamente. E, para isso, ela usa várias ferramentas. A oração, a meditação nas escrituras, a análise profunda das emoções, das experiências. É como se a gente fizesse uma grande investigação para descobrir a raiz de cada problema. Parece bem interessante. Mas como que essa investigação acontece na prática? A terapia da origem, ela segue um processo de 4 etapas. A primeira etapa é a conexão com as experiências. O terapeuta, usando técnicas de visualização, de reflexão, ele te guia por uma jornada pelas suas experiências passadas e presentes, te ajudando a identificar todas as emoções, os sentimentos que estão ali, sabe? Relacionados a cada uma delas. Nossa, que interessante. É como se a gente fizesse uma viagem no tempo, né? Revivêssemos os momentos mais marcantes da nossa história. Exatamente. E aí, a partir dessa conexão com as experiências, você, com a ajuda do terapeuta, vai para a segunda etapa. Identificar a natureza do problema. É entender se a raiz da questão é emocional, sentimental, patológica ou espiritual. Entendi. É como se a gente estivesse montando quebra-cabeça, juntando peça por peça para entender o problema por completo. E depois que a gente descobre a causa, o que acontece? Aí que a fé entra em ação. Na terceira etapa, você é orientado a se reconectar com Deus. Aí entra a oração, a meditação, a leitura da Bíblia. E essa reconexão, ela busca trazer cura e libertação. Faz todo sentido. A fé pode ser uma grande aliada nesse processo de cura. E a última etapa? A última etapa, onde a palavra de Deus é usada como a principal ferramenta de cura. O terapeuta usa versículos, passagens bíblicas que se conectam com a sua história, com o seu problema e te ajudam a encontrar conforto, a ter sua fé fortalecida e ter um novo entendimento sobre você mesmo e a sua relação com Deus. É como se a Bíblia fosse um mapa, né? Te guiando de volta para a sua origem, para Deus, te mostrando o caminho da cura. Exatamente. E essa jornada de volta à origem, ela tem alguns princípios bem específicos. Um deles é a visão holística do ser humano, que a gente já mencionou, né? E também a importância da palavra de Deus como um guia para cura, para transformação. E o que mais diferencia essa terapia das abordagens tradicionais? A terapia da origem, ela coloca a espiritualidade cristã como parte fundamental do processo de cura. Muitas terapias focam só nos aspectos psicológicos e emocionais, mas a terapia da origem, ela reconhece a importância de você se conectar com Deus para ter bem-estar completo. É como se a terapia tradicional cuidasse do corpo e da mente, e a terapia da origem integrasse o espírito também, né? Buscando uma cura mais profunda e completa. Exatamente. Corpo, mente e espírito estão interligados e se influenciam mutuamente. E a fé em Deus, ela é o alicerce, a força que te impulsiona nessa busca pela cura. Falando em fé, a gente sabe que a terapia da origem se baseia em princípios bíblicos, né? Mas que outras teorias sustentam essa abordagem. Uma das principais teorias é que muitas doenças e traumas, na verdade, têm raízes espirituais. Se reconectar com Deus, buscar restauração espiritual, pode trazer cura para problemas que afetam o seu corpo, as suas emoções e a sua mente. É como cuidar da raiz para que o problema não volte a florescer. Exatamente. E a terapia da origem acredita que através do perdão, da redenção oferecidos por Cristo, a cura completa é possível. E essa cura, ela se manifesta em todos os níveis do seu ser. Interessante. Então a terapia da origem não separa o físico do espiritual. Exato. Ela entende que o ser humano é um todo integrado e que a cura precisa acontecer em todas as dimensões. Outra teoria importante é a da integração entre o físico, o emocional e o espiritual.
Quando existe um desequilíbrio entre esses três elementos, surgem as doenças, os problemas. Então, a terapia da origem busca promover esse equilíbrio. Exatamente. É. E para a gente entender melhor como essa busca por equilíbrio funciona na prática, a gente pode voltar um pouquinho na história da mulher samaritana, lá no Evangelho de João, capítulo 4. Uma história que todo mundo conhece. E qual a mensagem que a terapia da origem tira dessa passagem? A terapia da origem usa essa história para mostrar como muitas vezes a gente busca satisfação em poços errados, coisas que não trazem felicidade de verdade. Assim como a mulher samaritana que buscava água num poço que não a satisfazia, a gente também pode estar buscando felicidade nos lugares errados. Que tipo de poço errados seriam esses? Você pode dar alguns exemplos. Claro, relacionamentos que não te fazem bem, vícios, a busca incessante por aprovação, apego excessivo a bens materiais, coisas que prometem felicidade, mas no final só te deixam mais vazio. E qual seria o caminho para encontrar a verdadeira felicidade, a água viva, como Jesus disse para a samaritana? A terapia da origem nos mostra que essa água viva está na reconexão com Deus. É através dele que a gente encontra cura para nossas feridas, a paz interior e a verdadeira felicidade. E o terapeuta, nesse caso, ele atua como um guia. Ele te ajuda a se voltar para Deus, a usar a oração, a meditação nas escrituras como ferramentas de cura. Entendi. É como se a terapia te ajudasse a encontrar o seu próprio poço de água viva, né? A sua fonte de felicidade e paz interior. Exatamente. E essa busca por equilíbrio entre o físico e o espiritual tem se tornado cada vez mais presente, né? Sim, a gente vê cada vez mais gente buscando terapias alternativas, práticas espirituais, um estilo de vida mais saudável. Exatamente. Yoga, meditação, mindfulness. Práticas que antes eram vistas com preconceito, hoje são reconhecidas como importantes aliadas na busca pelo bem-estar. É como se as pessoas estivessem finalmente entendendo que corpo e alma estão conectados, que a gente precisa cuidar do nosso ser como um todo. Exatamente. Afinal, quando o espiritual está em desequilíbrio, isso pode acabar se manifestando no corpo físico através de doenças, dores e outros problemas. E quando a gente não cuida do nosso corpo, isso também afeta a nossa mente e nosso espírito, né? Tudo conectado. Com certeza. Por isso, a terapia da origem propõe uma cura que vai além do físico. Uma cura que integra corpo, mente e espírito. E essa integração é fundamental para alcançarmos o bem-estar completo. Exatamente. A terapia da origem ensina que a cura verdadeira precisa acontecer em todos os níveis do nosso ser. E para te ajudar nessa jornada de cura, a terapia utiliza a fé, o autoconhecimento, a reconexão com Deus e a integração dos sentidos. Integração dos sentidos. Interessante. Você pode explicar melhor como isso funciona? Claro. A terapia da origem reconhece que os nossos sentidos, eles são portas de entrada para o nosso mundo interior e para a nossa conexão com Deus. Através da visão, da audição, do tato, do olfato e do paladar, a gente pode ter experiências sensoriais que nos conectam com a nossa essência e nos ajudam a acessar a cura. E que legal. Então a gente pode usar os sentidos para se conectar com o divino. Exatamente. Por exemplo, a música, ela pode ser usada para acalmar a mente, para levar o espírito, para criar um ambiente propício à cura. Os aromas podem despertar memórias, emoções, te transportar para momentos importantes da sua história. E o toque, ele pode trazer conforto, segurança, conexão. E como a terapia da origem usa essas ferramentas na prática? O terapeuta ele pode usar a música, os aromas, o toque, outras ferramentas sensoriais para te ajudar a relaxar, a se conectar com as suas emoções, a acessar memórias do passado, a se abrir para a experiência espiritual. Parece incrível, mas essa integração entre corpo e espírito também apresenta seus desafios, né? Com certeza. Um dos maiores desafios é a subjetividade na identificação dos problemas. É difícil, às vezes, diferenciar se a origem de um problema é emocional, sentimental, patológica ou espiritual. E como a terapia da origem lida com essa subjetividade? Ela busca trabalhar com critérios mais objetivos na identificação dos problemas, mas reconhece que cada caso é único, exige uma análise individualizada. É importante que o terapeuta seja sensível, atento às suas necessidades, buscando conduzir o processo de cura da forma mais adequada para você. Entendi. Mas, além dessa dificuldade de identificar a origem dos problemas, que outros desafios a terapia da origem enfrenta? Outro desafio é a sobrecarga sensorial que a integração dos sentidos pode causar. Imagina uma pessoa que já está emocionalmente fragilizada. Se ela for exposta a muitos estímulos sensoriais de uma vez, isso pode aumentar a ansiedade e o desconforto. Entendi. É como se a terapia precisasse encontrar um equilíbrio, né? Entre estimular os sentidos e, ao mesmo tempo, evitar a sobrecarga. Exatamente. Por isso é importante introduzir os estímulos sensoriais de forma gradual, sabe? Permitindo que você se familiarize com o processo, que se sinta segura a cada passo. E como a terapia da origem garante que essa integração entre corpo e espírito seja feita de forma segura e eficaz? Existem algumas estratégias que podem ser adotadas.
Uma delas é a introdução gradual das práticas espirituais. Em vez de te sobrecarregar com muitas práticas de uma vez, é importante começar com uma abordagem mais suave, como a meditação guiada, a oração. Começa devagar para ir se acostumando. Exatamente. Aos poucos, o terapeuta pode ir incorporando elementos mais intensos, como a visualização, o trabalho corporal. E além dessa introdução gradual, que outras estratégias são importantes? Outro ponto fundamental é a criação de um ambiente seguro, acolhedor. Você precisa se sentir à vontade para se abrir, para explorar suas emoções, para se conectar com a sua espiritualidade. Um ambiente livre de julgamentos, né? Onde a pessoa se sinta segura para ser ela mesma. Exatamente. E, nesse sentido, o diálogo entre o terapeuta e você é fundamental. O terapeuta precisa ser um bom ouvinte, acolhendo suas angústias, suas dúvidas, sem julgamento. Uma relação de confiança, de respeito. Sim, isso é fundamental para que você se sinta à vontade para se abrir, para se entregar ao processo terapêutico. E é justamente essa entrega, essa abertura para o novo, que permite que a integração entre corpo e espírito aconteça de forma natural e profunda. E quais os benefícios dessa integração entre o corpo e espírito? Olha, a integração entre corpo e espírito, apesar dos desafios, ela oferece uma série de benefícios, benefícios profundos e transformadores. Um dos principais benefícios é a melhora da saúde física e mental. Quando corpo e espírito estão em harmonia, você experimenta uma melhora significativa na sua saúde como um todo. Mas como essa harmonia impacta a saúde física? Estudos mostram que a prática espiritual ela pode reduzir o estresse e a ansiedade, os sintomas de depressão, promovendo um estado geral de bem-estar. Além disso, a espiritualidade também pode fortalecer o sistema imunológico, acelerar a recuperação de doenças. Então a fé pode ter um impacto positivo na nossa saúde física e na saúde mental. Quais os benefícios? A integração entre corpo e espírito promove a cura emocional e espiritual. A terapia da origem reconhece que muitos problemas emocionais têm raízes espirituais. E ao se conectar com a sua espiritualidade, você pode acessar camadas profundas das suas emoções, permitindo a cura de traumas, de feridas emocionais. A fé, ela desempenha um papel vital nesse processo, fornecendo para você uma base segura para lidar com as suas dificuldades. Ou seja, a fé pode nos dar forças para enfrentar os desafios da vida. E além dessa melhora da saúde física e mental, que outros benefícios a integração entre corpo e espírito proporciona? Outro benefício importante é o autoconhecimento. Ao integrar corpo e espírito, você começa a perceber como suas emoções, seus pensamentos, afetam o seu corpo e vice-versa. É como se você começasse a se entender melhor como um todo. Exatamente. Esse processo de autoconhecimento é essencial para o crescimento pessoal e espiritual, permitindo que você tome decisões mais alinhadas com seus valores, com seus princípios. E qual o último benefício que você gostaria de destacar? A harmonia interior. A verdadeira integração entre corpo, mente e espírito leva à harmonia interior. Isso permite que você experimente uma sensação de paz, de propósito na vida. Você se sente mais conectado com o seu interior, com o divino, e isso se reflete nas suas ações, nos seus relacionamentos. É como se a pessoa encontrasse a paz que tanto buscava. Exatamente. A terapia da origem ensina que essa paz interior, ela só é possível quando a gente reconhece a importância de cuidar não só do nosso corpo físico, mas também da nossa alma, do nosso espírito. E como podemos superar os desafios dessa integração entre corpo e espírito? A chave é a paciência e a persistência. A jornada de autoconhecimento e cura é um processo gradual, que exige tempo, dedicação e, acima de tudo, fé. Que bela mensagem. E como a gente pode aplicar os ensinamentos da terapia da origem no nosso dia a dia? Comece prestando atenção aos seus pensamentos, às suas emoções. Observe como eles se manifestam no seu corpo. Busque atividades que te conectem com a sua espiritualidade, como a oração, a meditação, a leitura de textos inspiradores. E lembre-se, cuidar do seu corpo físico também é importante. Alimente-se de forma saudável, pratique exercícios físicos, reserve um tempo para descansar, para relaxar. Dicas simples, mas poderosas. E para finalizarmos esse bloco, que mensagem você deixa para os nossos ouvintes? A terapia da origem nos convida a olhar para dentro de nós mesmos com mais amor, com mais compaixão. A cura que a gente busca, ela está dentro de cada um de nós. Basta ter fé, coragem e disposição para trilhar o caminho da transformação interior. Que linda mensagem! Que ela possa inspirar nossos ouvintes a buscarem a cura e a paz interior. E para quem ficou curioso para saber mais sobre como a terapia da origem funciona na prática, não perca a segunda parte do nosso mergulho profundo. A gente volta já já. Voltamos, prontos para a segunda parte do nosso mergulho. Prontos. Na primeira parte a gente entendeu os princípios, né? Agora eu queria saber da neurociência.
Você mencionou a conexão com a terapia da origem antes do intervalo. Sim, é uma conexão fascinante. A neurociência estuda o sistema nervoso e como ele impacta nossos pensamentos, emoções, comportamentos. A terapia da origem usa esse conhecimento para promover uma cura mais profunda. Como isso funciona na prática? Me dá um exemplo. A técnica da visualização. A gente comentou na primeira parte, lembra? Quando você visualiza algo, as áreas do seu cérebro ativadas são as mesmas que seriam se a situação tivesse acontecido de verdade. Sério. Então, para o nosso cérebro, não importa se a gente está vivendo ou só imaginando. Exatamente. Por isso a visualização é tão poderosa. Ela permite que você acesse emoções, memórias, sensações guardadas no seu inconsciente. E aí você pode trabalhar essas questões de uma forma mais profunda. Incrível. E além da visualização, que outras ferramentas da neurociência a terapia da origem usa? A introspecção, por exemplo. A capacidade do cérebro de se auto-observar, sabe? Através da introspecção, você se conecta com as suas sensações, tanto físicas quanto emocionais, buscando o equilíbrio interno do corpo, a homeostase. É como se a gente fizesse uma varredura, né, no corpo e na mente para identificar o que precisa de atenção. Exatamente. E a introspecção também é fundamental para a conexão com a dimensão espiritual. Como assim? Explica melhor. Em práticas como a meditação, a oração, a introspecção te permite observar as suas sensações internas, reconhecer as tensões e buscar um estado de paz interior. É como abrir um canal de comunicação entre o corpo, a mente e o espírito. Silenciar o mundo exterior para ouvir a voz do nosso interior. Exatamente. E a terapia da origem reconhece a sabedoria do corpo, usando a introspecção como ferramenta para acessar essa dimensão mais profunda. E a propriocepção, você mencionou esse termo também, como ela se encaixa? Propriocepção é o sentido que te permite perceber a posição e movimento do seu corpo no espaço sem usar a visão. É o que te permite tocar o seu nariz de olhos fechados, por exemplo. Ah, entendi. É como se a gente tivesse um mapa interno do nosso corpo. Exatamente. É. E a propriocepção também pode ser conectada à dimensão espiritual. Sério, como? Pensa na postura que você adota quando ora ou medita. Ajoelhar, por exemplo. Esse simples ato pode te ajudar a se conectar com a sua fé, com a sua espiritualidade. É como se o nosso corpo expressasse a nossa devoção, a nossa entrega. Exatamente. A terapia da origem reconhece a importância dessa linguagem corporal na conexão com o divino. Falando em linguagem corporal, você também mencionou a interocepção e exterocepção. Como elas se conectam com a terapia? Interocepção é a percepção dos sinais internos do corpo. Batimentos cardíacos, respiração, digestão. A exterocepção é a percepção do mundo exterior através dos 5 sentidos. Visão, audição, tato, paladar, olfato. E como a terapia da origem usa esses sentidos? Ela reconhece que os sentidos influenciam nosso estado emocional e espiritual. Música, por exemplo, para acalmar a mente, criar um ambiente de paz interior. Aromas que despertam memórias, emoções. Usando os sentidos para criar pontes, né? Entre o nosso mundo interior e o exterior, entre o corpo e o espírito. Exatamente. E a terapia da origem usa essas pontes para promover cura, bem-estar e tem a nocicepção, a percepção da dor. A dor física ou emocional é um sinal de que algo não vai bem, de que a gente precisa de cura. E como a terapia da origem lida com a dor? Busca identificar e tratar as causas, tanto as físicas quanto as emocionais e espirituais, através do autoconhecimento, da reconexão com Deus, da busca pela cura interior. Fazer as pazes com o nosso passado, com as nossas feridas, para que elas possam finalmente cicatrizar. Exatamente. A partir dessa cura interior, a gente constrói uma vida mais leve, mais feliz, mais plena. Para a gente finalizar essa parte dos sentidos, só falou a importância do equilíbrio e da orientação espacial. O que isso significa? Nosso sentido de equilíbrio nos permite ficar em pé, andar sem cair, né? Se movimentar no mundo. A terapia da origem usa essa metáfora do equilíbrio físico para falar do equilíbrio espiritual. Equilíbrio espiritual é se sentir firme, centrado, conectado com a sua essência. Ter um pé no chão e outro no céu. Exatamente. E a terapia da origem nos ajuda a encontrar esse equilíbrio, essa conexão entre o nosso eu terreno e o divino. E como o terapeuta usa todo esse conhecimento da neurociência na prática? Ele pode usar a visualização, a introspecção, a propriocepção, a interocepção, a exterocepção, a nocicepção, tudo isso para te ajudar a se conectar com o seu corpo, suas emoções, sua história, sua espiritualidade, promovendo uma cura mais completa, mais profunda. Uma jornada sensorial de autoconhecimento e cura. Exatamente. E essa jornada é única para cada pessoa, respeitando seu ritmo, suas necessidades, seus limites. Falando em jornada, você mencionou a integração da visão bíblica da criação na terapia da origem. Como essa visão se conecta? A terapia da origem se baseia na crença de que Deus criou o mundo com ordem, com propósito. E essa ordem original, ela pode ser restaurada em nossas vidas. Para entender melhor, a gente pode olhar para o relato da criação, lá no livro de Gênesis. O que a terapia tira dessa passagem?
A ênfase está no poder divino que trouxe ordem ao caos. Deus criou o universo em 6 dias, descansou no 7º, estabelecendo um ritmo, uma estrutura, uma harmonia. E a terapia da origem se inspira nessa ordem divina para promover a cura, o bem-estar. Exatamente. A criação é vista como um modelo a ser seguido, um exemplo de como a ordem, o equilíbrio podem ser restaurados. E como essa visão se traduz em princípios terapêuticos? A terapia da origem se baseia em 4 princípios: integração, base bíblica, processo ordenado e reconciliação espiritual. Explica cada um deles pra gente. Integração. A cura completa só acontece quando todas as dimensões do ser humano, corpo, mente e espírito, estão em harmonia. E base bíblica. A terapia da origem se fundamenta na palavra de Deus, usando a Bíblia como guia para a cura. A Bíblia é vista como um manual de instruções para a vida, ensinando a viver em harmonia com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Processo ordenado. A cura é um processo em etapas, assim como a criação. Cada etapa da terapia tem um propósito específico, visando restaurar a ordem e o equilíbrio. E, por último, reconciliação espiritual. A terapia da origem busca não só o bem-estar físico e emocional, mas também a reconciliação com Deus. A reconexão com a nossa dimensão espiritual é fundamental para a cura completa. Nos levar de volta à nossa origem, à nossa conexão com o divino. E como essa abordagem se diferencia de outras terapias. Uma das diferenças é que ela vai além de só entender os traumas do passado. Ela propõe um processo de desidentificação dos papéis que a gente assume ao longo da vida, que muitas vezes limitam nosso potencial. Desidentificação dos papéis. Muitas vezes a gente se identifica tanto com os papéis que a gente desempenha na sociedade. Mãe, pai, profissional. Que a gente acaba esquecendo quem a gente realmente é. E esses papéis, quando assumidos de forma excessiva, podem nos aprisionar, impedir de viver a nossa verdadeira essência. A terapia da origem nos ajuda a se libertar dessas amarras, desses rótulos. Exatamente. Ela nos ajuda a reconhecer que somos muito mais do que os papéis que desempenhamos. Somos seres espirituais em constante evolução, com potencial infinito de crescimento e transformação. E como ela promove essa desidentificação? Através do autoconhecimento, da reconexão com a nossa essência divina. Ao se reconectar com Deus, com a nossa origem, a gente se liberta das expectativas, dos condicionamentos externos e passa a viver de acordo com a nossa verdadeira natureza. Fazer uma faxina interna, tirar o que não serve mais para nossa essência brilhar. Exatamente. E nesse processo de limpeza, a gente abre espaço para o novo, para que a vida seja guiada pela fé, pelo amor, pela compaixão e pela sabedoria divina. E como ela se compara com outras abordagens, como a psicanálise, a terapia cognitivo-comportamental, a terapia humanista. A terapia da origem se diferencia por integrar a dimensão espiritual. Enquanto a psicanálise foca no inconsciente, a TCC nos pensamentos e comportamentos, a terapia humanista no potencial humano, a terapia da origem busca a cura e a transformação através da reconexão com Deus, com a nossa origem. Ou seja, ela reconhece que a nossa espiritualidade é fundamental para o nosso bem-estar. Exatamente. E essa é a beleza dessa abordagem. Ela nos convida a se olhar de forma integral, reconhecendo que somos seres complexos, com necessidades físicas, emocionais e espirituais, e que a cura só é possível quando essas 3 dimensões estão em harmonia. E como a terapia da origem coloca isso em prática? Como funciona uma sessão? Uma sessão se parece com uma conversa acolhedora profunda. Você, como cliente, é convidado a compartilhar suas experiências, suas angústias, seus desafios. E o terapeuta, com base nos princípios da terapia, te guia por um processo de autoconhecimento, te ajudando a identificar a origem dos seus problemas e a encontrar o caminho da cura. E que ferramentas ele usa nesse processo? Escuta atenta, diálogo, técnicas de visualização, leitura de passagens bíblicas, oração, meditação. Ferramentas que te ajudem a se conectar com a sua espiritualidade, com a sua história, com a sua essência. E como o cliente se prepara para uma sessão? O mais importante é estar aberto para a experiência, para o autoconhecimento, para a reconexão com Deus. Ter em mente que a terapia é um processo que a cura leva tempo. Mas com fé, paciência e persistência, você pode alcançar a transformação que você deseja. Que lindo! E para quem está ouvindo e se identificou, o que você recomenda? Busque um terapeuta qualificado que trabalhe com essa abordagem. Converse com ele, tire suas dúvidas, veja se a terapia faz sentido para você. Lembre-se, a cura é uma jornada individual. Você precisa encontrar o caminho que te leve de volta para a sua origem, para a sua essência divina. Que mensagem inspiradora! E para quem quer se aprofundar ainda mais, não perca a terceira parte do nosso mergulho. A gente volta já já. Voltamos para a última parte do nosso mergulho na terapia da origem. A gente já explorou os princípios, as bases, a neurociência. E agora, para finalizar, a gente vai te mostrar como ela funciona na prática, no dia a dia.
com exemplos reais de como ela pode te ajudar. Perfeito. Porque no fim das contas, o que a gente quer ver é como essa terapia transforma a vida das pessoas, né? Com certeza. Imagina, você chega na terapia, ansiedade lá em cima, coração acelerado, mente a mil, aquela sensação de que não vai dar conta de tudo. Quem nunca, né? Acho que todo mundo já passou por isso. Pois é. E a terapia da origem, em vez de só te dar um remédio para acalmar, ela vai te ajudar a entender a origem dessa ansiedade, a raiz do problema. E como ela faz isso? O terapeuta, com diálogo, a escuta atenta e técnicas específicas, ele te guia por uma investigação dos seus pensamentos, emoções, experiências, te ajudando a identificar os gatilhos da sua ansiedade. E depois que a gente descobre esses gatilhos? Aí vem a parte mais importante, a ressignificação. Você aprende a olhar para essas experiências de um jeito novo, entender o que elas te ensinaram e se libertar do peso do passado. Fazer as pazes com o passado para viver o presente com mais leveza. Exatamente. Para te mostrar como isso acontece, vou te contar um caso real. Uma paciente com crises de ansiedade presa no emprego que não gostava, mas com medo de mudar de carreira. E como a terapia da origem ajudou? Nas sessões, ela descobriu que esse medo estava ligado à infância. Ela foi criticada por um professor por causa de um desenho. E essa crítica gerou uma insegurança, um medo de se expressar criativamente. Nossa, uma experiência da infância influenciando a vida adulta. Pois é. E com a terapia, ela ressignificou essa experiência. Entendeu que a crítica não definiu o valor dela e se libertou do medo de seguir os sonhos. E qual foi o resultado? Ela pediu demissão e começou a trabalhar como ilustradora, uma profissão que ela sempre quis. Que incrível! Ela transformou a vida dela. Exatamente. É um exemplo de como a terapia pode te ajudar a superar desafios e viver uma vida mais autêntica, mais feliz, mais alinhada com seu propósito. E além da ansiedade, que outros problemas da terapia da origem pode ajudar? Depressão, baixa autoestima, dificuldade em se relacionar, traumas, vícios, uma série de problemas que te impedem de viver em plenitude. Falando em plenitude, a gente viu que a terapia da origem integra os aspectos físico, emocional e espiritual do ser humano. Mas como essa integração acontece na prática? Imagina que você está se sentindo sobrecarregado, estressado, sem energia. A terapia vai te ajudar a entender como suas emoções, pensamentos, estilo de vida, tudo isso impacta seu bem-estar físico. O terapeuta te ajuda a identificar seus padrões, seus hábitos, alimentação, sono, fatores que podem estar te desequilibrando. E a partir daí você aprende a fazer escolhas mais saudáveis para o seu corpo, mente e espírito. A terapia da origem não se limita ao consultório, né? Ela te ensina a cuidar de si mesmo em todos os aspectos da vida. Exatamente. A terapia te dá as ferramentas para você construir uma vida mais equilibrada, mais saudável, mais feliz. E para isso ela usa a fé, o autoconhecimento, a reconexão com Deus e a integração dos sentidos. Tudo isso te guia nessa jornada de transformação. É como um manual de instruções para a vida, te ensinando a viver em harmonia consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Exatamente. E para a gente encerrar nosso mergulho, eu quero te convidar a refletir. O que te impede de viver em plenitude? Quais são seus medos, suas crenças limitantes, seus traumas? O que você precisa ressignificar para sua vida florescer? Que convite poderoso. Acho que todos nós precisamos fazer essa reflexão de vez em quando. Olhar para dentro com honestidade e coragem para identificar o que precisa ser curado, o que precisa ser transformado. Com certeza. E a terapia da origem pode te ajudar nesse processo. Lembre-se. Você não está sozinho nessa jornada. Deus está sempre ao seu lado, te guiando, te fortalecendo, te amando incondicionalmente. Que linda mensagem. Que ela inspire nossos ouvintes a buscar a cura, a transformação, a reconexão com a essência divina. Muito obrigada por compartilhar a terapia da origem com a gente. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui. E para você que nos ouviu, continue essa jornada de autoconhecimento e cura. Que cada desafio seja uma oportunidade de voltar para sua essência, ouvir sua alma e fortalecer sua fé. Até a próxima.